Nós vamos ver hoje o livro de apuração do lucro real, né? Que praticamente agora, como já temos a última tarefa, que foi a gente tiver já feito, concluído da contabilização das últimas transações, nós já estaremos aptos a elaborar o livro de apuração do lucro real, né? Então, nós vamos realmente rever o que é esse livro, o que é que tem nesse livro, como funciona e quais são as transações que nós tivemos no decorrer do trabalho, né, que afetarão esse livro. Antes de iniciar, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, dúvidas que gostaria de perguntar antes ou podemos seguir? Então, vamos lá. Esse LALU, né, que é Livro de Apuração do Lucro Real, ele é utilizado, né, por todas as empresas tributadas pelo lucro real. Há até uma certa, digamos que erro, digamos assim, porque, na verdade, o lucro real é o lucro da contabilidade, é o lucro correto, né? É o lucro para fim de gestão. O LALU deveria ser, na verdade, chamado LALUT, lucro tributável. Ou seja, na verdade, aquele lucro que é utilizado para fins de cálculo do imposto de renda, né? E da contribuição social. Agora tem o LALU, tem também o LAPS, que também é um novo livro, mas no final é como se a base de cálculo fosse a mesma, pessoal. Então, ou seja, toda empresa tributada pelo lucro real, ela tem a obrigatoriedade de escriturar o LALU. No passado, o LALU era feito em planilhas, em cadernos e também em sistemas. Empresas de software chegaram, talvez na década de 90, início da década de 2000, começou a surgir esses sistemas que auxiliavam o contador na escrituração do LALU. Hoje, o LALU ele é eletrônico, certo? Então, você precisa realmente tê-lo devidamente atualizado, porque ele vai junto das declarações de imposto de renda do SF, né? Que é feito ao final de cada ano, né? Na verdade, é no ano seguinte. Então, o LALU é o livro de apuração do lucro real, né? Ele é um livro de escrituração de natureza eminentemente fiscal, foi criado por esse decreto de 1598 de 77, em obediência ao artigo 2º, parágrafo 2º do artigo 177 da Lei 6.404, e é destinado à apuração extracontábil do lucro real ou do lucro fiscal, né, do lucro tributável, lucro real sujeito à tributação para imposto de renda, em cada período de apuração. No caso, o LALU ele pode ser feito de forma trimestral, que vai ser o nosso caso, ou anual, e também a empresa pode apurar o lucro anual, mas fazer balanço de suspensão mensal, e nesse caso você precisaria elaborar o LALU a cada vez que você faz balanço de suspensão, teria que escriturar também o LALU. Ele contém ainda elementos que poderão afetar o resultado de períodos futuros, que é exatamente a parte B do LALU. Então, a parte A, ele demonstra o lucro fiscal, o lucro tributário daquele período de apuração, daquele trimestre, daquele ano, e na parte B são os elementos que afetarão períodos futuros. Então, o LALU ele tem essas duas partes. A parte A, onde se demonstra a apuração, e a parte B, onde é controlada as adições e exclusões temporárias. Então, toda a despesa que não é dedutível hoje, mas será amanhã, eu tenho que controlar na parte B. Toda a receita que eu não pago tributo hoje, mas eu pago amanhã, vai para a parte B. Então, isso são as adições e exclusões temporárias. As adições e exclusões permanentes, ela não vai para a parte B. Ela já é reconhecido sobre esse valor, já vai direto como tributo corrente e não como tributo diferido. Nós falamos desse conceito quando falamos sobre o CPC 32, que é o tributo sobre o lucro. Depois até recomendo quem quiser e dar uma olhadinha lá novamente nesse assunto. Então, nós temos aí algumas adições, esse valor não necessariamente é o que está no trabalho,
Mas a multa de trânsito é uma despesa que a empresa tem, mas que não é aceito dedutível pelo fisco, ou seja, a empresa que paga uma multa de trânsito, uma multa punitiva, ela perde por estar desembolsando a multa e ainda também tem esse prejuízo de não poder deduzir para fim de apuração do seu imposto de renda. E a depreciação dos bens adquiridos por leasing. Também o leasing, ou arrendamento mercantil, a dedutibilidade desse contrato é do valor da parcela paga, dedutibilidade fiscal. No entanto, você tem, na contabilidade, você não tem despesa com arrendamento mercantil, tem despesa com depreciação e despesa com juros sobre esse leasing. Então, esses dois, ambos serão adicionados e nós vamos excluir a parcela paga. Esse sim, ou seja, na hora que eu adiciono, eu neutralizo do resultado contábil e excluo o valor que efetivamente eu tenho direito, né? A provisão para devedores duvidosos, também existe uma regra fiscal que a empresa pode adotar, que o fisco aceita. Ou seja, houve até mudança desses valores recentemente, mas, ou seja, existe um prazo mínimo de 180 dias de vencido para poder, dependendo do valor, a ser aceito como dedutível pelo fisco. No entanto, as empresas, se ela diz que perde 10% sobre aquele contas a receber, que foi o que nós colocamos na atividade, então, ou seja, eu tenho que reconhecer logo, não é depois que o fisco permita que eu aceite. Então, assim, eu vou reconhecer na contabilidade aquele valor que é a minha realidade e, fiscalmente, eu vou ter que atender a norma daquele país onde eu estou instalado, no caso do Brasil. Então, eu adiciono pela despesa reconhecida e eu excluo pela regra fiscal adotada aqui no Brasil, né? A confraternização também não é aceita, ou seja, a empresa não é para fazer festa, a empresa é para trabalhar, né? Então, não é aceito pelo fisco. Então, esse valor pago com o gasto, com a confraternização, vai ter que ser adicionado quando da apuração do lucro real. A depreciação contábil, se ela está diferente da depreciação fiscal aceita, no caso, os bens, o computador e o veículo, é aceito 20% ao ano, ou seja, em 5 anos, fiscalmente, o carro já vai estar totalmente depreciado, o computador já vai estar totalmente depreciado. Só que na contabilidade nós estamos usando outra taxa, então eu vou adicionar a taxa contábil, a despesa contábil e excluir a despesa fiscal. A diferença vai ficar lá na parte B. O aluguel, eu não tenho despesa com aluguel, eu tenho despesa com juros, despesa com depreciação. Então, nós vamos adicionar o valor da depreciação e do juros sobre aluguel e excluir, vamos ver mais adiante, o valor das prestações de aluguéis pagas. Logicamente, esse caso de aluguel, da depreciação, do leasing, tudo é líquido do PIS e COFINS, já que a empresa tem direito a se creditar do PIS e COFINS sobre esses valores pagos de aluguel, depreciação. Contingência. A contingência, ou seja, a empresa tem uma ação trabalhista, fiscal, meio ambiente, e essas ações, meio ambiente não seria punitivo, mas, enfim, qualquer ação, qualquer demanda que tenha na justiça, e periodicamente, a cada fechamento do balanço, o setor jurídico manda uma relação de todos os processos e mencionando qual é a probabilidade da empresa ganhar ou perder aquela ação. Se a probabilidade de perder for remota, não se faz nada. Se ela for possível, você informa em nota explicativa. E se for provável, você tem que contabilizar, que é o caso dessa nossa questão. Então, você tem uma contingência que é provável que a empresa perca. Então, nós vamos debitar uma despesa com contingência, que é um passivo, e esse valor ele é adicionado. Ele só será possível que seja deduzido no dia que a empresa pagar, quando a empresa desembolsar. Então, por isso que a gente vai ter que adicionar na parte A e controlar na parte B. Aqui algumas exclusões, que é a depreciação fiscal, já que nós adicionamos depreciação contábil, vamos excluir a depreciação fiscal. Nós adicionamos a prestação, a depreciação e os juros do leasing, então temos que excluir a prestação do leasing.
Nós adicionamos a depreciação e os juros do aluguel, então vamos excluir a prestação do aluguel, e a reversão da provisão para devedores duvidosos, que, só lembrando que esses três primeiros aqui é líquido do PIS e COFINS, e a reversão é para quem tinha, por exemplo, um recebível, um ponto de receber de 1 milhão em outubro, uma PCLD de 100 mil. Aí a conta de receber foi para 1 milhão e 200 em novembro. Então, eu tenho duas formas de fazer. Eu posso complementar mais 20 mil para ficar 120 mil a provisão para devedores duvidosos, ou eu posso reverter a provisão anterior, debitando a provisão para devedores duvidosos, a conta retificadora completando a despesa de 100 mil e fazendo uma nova provisão de 120. Se eu fiz essa reversão, a reversão eu vou ter que excluir. Se eu não fiz a reversão, eu só adiciono os valores constituídos de provisão para devedores duvidosos. Questão dos bens adquiridos. Então, nós vamos sempre... No final, vai ficar a diferença, mas a gente vai adicionar a despesa contábil dos bens adquiridos, no caso é o carro e o computador, e vou excluir a depreciação fiscal. A diferença entre um e outro fica lá na parte B, né? Sempre que eu tenho essa situação, eu vou ter um tributo diferido que vai ficar no ativo ou no passivo, a depender da situação. Caso, contabilmente, o valor seja menor da despesa que a taxa fiscal, vai ser gerado um tributo no passivo. Se for o inverso, se a despesa contábil for maior que a taxa fiscal, será gerado um tributo no passivo. Então, sempre vai acontecer uma dessas duas situações. Ou eu vou ter um tributo diferido no passivo ou um tributo diferido no ativo. A depreciação do arrendamento não vai interferir no resultado, porque o total da despesa com juros e depreciação vai ser igual à despesa, ao valor da prestação. Como vou adicionar a despesa com juros e depreciação, vou adicionar e vou excluir a prestação, a questão, o efeito vai ser zero. No entanto, a gente pede que esses valores adicionados e excluídos seja criado uma fichinha na parte B, mesmo que no final o valor dela seja zero, né? Seja nulo, não vai ser gerado tributo diferido. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Alguma pergunta? Por enquanto, não, professor. Ninguém? Ok, vamos lá. O Lalu nós vamos fazer utilizando o sistema Fortes, certo? Então, já coloquei para vocês 2 vídeos para vocês assistirem. Imagino que quem não assistiu, assista. Eu acho que talvez se der tempo a gente vê ainda agora na aula. O lucro real ou prejuízo fiscal. Sempre vai ser lucro real quando o lucro contábil mais as adições menos exclusões for maior que zero, será lucro contábil, lucro fiscal. Se for negativo, será um prejuízo fiscal, né? O lucro real ou prejuízo fiscal. Sobre o resultado, seja positivo ou negativo, nós vamos calcular os tributos correntes, ou seja, o tributo corrente é aquele que é calculado sobre o resultado da parte A do LALU. Havendo adição ou exclusão temporária, vamos ter que calcular os tributos diferidos. Então, ele só existe quando tem adição e exclusão temporária, e no caso nós teremos adição e exclusão temporária. Então, temos aqui alguns exemplos temporários, que é a provisão para devedores duvidosos e a provisão para contingência. Esse valor aqui não é o que tem no trabalho de vocês. Então, esses são exemplos de despesas que serão dedutíveis no futuro, né? Professor, licença. Deve ser controlado na parte B. Só? Pois não? No caso, o valor do tributo diferido vai ser calculado em cima do valor total, ou a gente vai pegar só daqueles que foram que foram excluídos, o valor da soma dos valores excluídos? A gente vai, daqui a pouco, identificar todos os valores que vão ser adicionados, todos os valores que vão ser excluídos. Aí a gente vai ter que identificar o que é permanente, o que é temporário. Tudo aquilo que for temporário, a gente vai calcular o tributo diferido. Por exemplo, em cima do valor dos temporários, não em cima do valor total. Ah, tá. A equivalência patrimonial é uma receita que você nunca vai pagar imposto sobre ela. Então, não se fala em tributo diferido sobre a equivalência patrimonial. Certo? Então, é somente das adições e exclusões temporárias que nós vamos
identificar já já, vamos passar tarefa por tarefa e ver o que é que tem de transação em cada uma que vai impactar aqui no LALU. Certo? Mas essas duas vai sim gerar tributo diferido. A contabilização do tributo calculado sobre o resultado lá na parte A. Eita, eu tenho um lucro de 1 milhão, tive uma adição de 500 mil, faz 1 milhão e 500, e tive uma exclusão de 300, é 1 milhão e 200 meu lucro fiscal. Então, o valor da contribuição social calculado sobre esse lucro fiscal, eu vou debitar despesa com tributo corrente, contribuição social e crédito contribuição social a pagar. Eu vou debitar despesa com tributo corrente, imposto de renda e creditar imposto de renda a pagar. Se houver prejuízo fiscal, o lançamento será um débito no ativo e um crédito no resultado. O resultado, pessoal, nessa mesma conta aqui. Essa conta de despesa ela vai ficar credora, se a empresa tiver um prejuízo. Né? Mas despesa credora é despesa credora. E aqui está a contabilização, se houver prejuízo. Eu debito o ativo, realizar a longo prazo, tributo diferido a recuperar, contribuição social e crédito a despesa, tributo diferido, contribuição social. Debito o ativo, realizar a longo prazo, tributo diferido a recuperar e crédito a despesa com tributo diferido de imposto de renda. Né? Havendo exclusões temporárias, e nós teremos exclusões temporárias, uma delas, das mais importantes, vai ser a venda para o governo. Eu vou pagar menos imposto, mas não é porque eu vou desembolsar menos imposto para pagar, mas eu vou ficar devendo, porque eu pagarei no dia que o Estado me pagar. Então, a gente vai, por esse valor do imposto que eu não pago sobre essa exclusão, eu vou debitar uma despesa de tributo diferido e vou creditar no passivo não circulante tributos diferidos a pagar. 9% sobre aquela venda para o Estado não recebida, mais 25% sobre aquela venda do Estado não recebida, e vou reconhecer o tributo diferido. Né? Isso no vídeo sobre tributo sobre o lucro, a gente explica melhor. Então, basicamente, isso aqui é o que a gente tinha que relembrar sobre o LALU, pessoal. Vamos agora ver aqui o nosso trabalho. Deixa eu pegar aqui o roteiro. Alguém tem alguma pergunta? Podemos seguir? Até aqui está tranquilo, até aqui está... Isso aqui é o roteiro que vocês têm, pessoal. Então, vamos lá. Na primeira tarefa, que foi essa do capital social, certo? A constituição da sociedade, houve a subscrição, a integralização do capital social e, como é que se diz? Houve um gasto com a emissão de ações. Está aqui esse gasto equivalente a 10%, referente a publicações de consultorias e outras taxas. Esse gasto é uma despesa. Só que aí vem a norma e diz, se for para um gasto, para obtenção do capital, não vai ser despesa, vai ser um débito no patrimônio líquido. Ou seja, na contabilidade, nós debitamos o PL, como se fosse uma retificadora do capital social. Só que fiscalmente é uma despesa. Então, nós vamos ter aqui uma exclusão ao lucro, esse valor aqui desse gasto que foi lançado no PL. No item 2, que é o aluguel, nós vamos adicionar a despesa com juros e depreciação do aluguel e nós vamos excluir o valor da prestação paga. Então, aqui está sem valor mas assim, o valor que vocês têm lá e da despesa de juros e depreciação será igual ao valor da prestação. Lembrando que esse valor que a gente vai adicionar é líquido do PIS e COFINS, o valor que a gente vai excluir também é líquido do PIS e COFINS, pessoal. É recomendado que a gente crie uma ficha na parte B só para certificar-se que o valor do efeito foi zero, que o total das adições está sendo igual ao total das exclusões. Aqui na tarefa 3, de compras e vendas, entrada e saída de mercadoria,
Basicamente, o que vocês vão se preocupar é com a venda para o governo do Estado do Rio Grande do Norte, para a Secretaria de Administração. Essa venda só vai ser recebida com 180 dias e, enquanto não for recebida, eu não vou pagar imposto sobre isso. Então, vai ser uma exclusão temporária o valor dessa venda não recebida. Arrendamento mercantil, até já comentamos. Então, o que é dedutível, ou seja, o arrendamento mercantil é uma operação de financiamento fantasiada de arrendamento, de aluguel. Então, no aluguel, o que é dedutível é a despesa com o aluguel. Só que aí vem a norma e manda a gente contabilizar esse bem que é do banco e lançar como se fosse da empresa. Então, a gente reconhece o bem imobilizado, reconhece o passivo, reconhece os juros, reconhece a depreciação do imobilizado, mas essa depreciação e esses juros são indedutíveis. A gente vai adicionar ele e vai excluir o valor da prestação. E aqui sim, vamos controlar na parte B, porque vai ficar diferente. Eu não lembro se vai ficar... A adição vai ser maior ou a exclusão vai ser maior. De qualquer forma, vai ficar lá na parte B um valor que a gente vai ter que calcular um tributo diferente sobre esse arrendamento mercantil, pessoal. Também, adição líquida do PIS e COFINS, exclusão líquida do PIS e COFINS. As aplicações financeiras não vão gerar nenhum impacto no valor. A única questão que tem é quando a gente for apurar o imposto do trimestre, vai ter o imposto de renda retido, né, sobre aquela aplicação, no dia do resgate da aplicação, foi retido 22,5% sobre os rendimentos. Esse valor será compensado com o imposto de renda devido pela empresa, né? Mas a nível de valor não tem nenhum impacto. PIS e COFINS também não tem nada. Houve um ano que, acho, 92, 93, se não me falha a memória, até quando eu comecei a trabalhar como contador, que na época houve uma lei, vocês não sabem, nunca tinha feito uma lei de começar já com essa situação. Nessa lei dizia que os impostos só eram dedutíveis quando pagos. Então, ou seja, o PIS, COFINS e ICMS de janeiro, que era pago em fevereiro, eu tinha que adicionar em janeiro e excluir em fevereiro. De fevereiro, adicionar em fevereiro e excluir em março. Foi um sofrimento. Vou ter que aprender a fazer e ter que fazer, em vez de um LALU por ano, fazia 12 LALU. Né? Deu bastante trabalho. Mas essa lei foi revogada e a única questão que tem hoje é que, se eu estiver contestando na justiça o pagamento de um imposto, aí sim eu tenho que oferecer a tributação, ou seja, o fisco, até para incentivar você não questionar nada, se eu entro na justiça, eu já tenho que considerar como se aquele tributo não existisse. Né? Então, você tem que pagar e já calcular como se ele não tivesse incidência. Empréstimo moeda estrangeira também não vai ter nada, porque tem os tributos diferidos sobre a variação cambial, que é uma operação meramente contábil, não afeta o resultado da empresa. Então, isso aqui eu não tenho que me preocupar com o LALU. Empréstimo prefixado também não tem que se preocupar. O ativo mobilizado é aquilo que nós já falamos, você vai adicionar, no caso dos bens adquiridos, a depreciação contábil e excluir a depreciação fiscal. A depreciação fiscal é 20% ao ano e a depreciação contábil a gente só vai depreciar, em 36 meses e no final vai estar com 40%, então certamente vai estar diferente. Então, a gente vai ter que calcular essas diferenças aí. O leasing também, o valor residual é 20% depois de 72 meses. E o arrendamento é que não vai ter reflexo nenhum. Né? Os instrumentos financeiros, nós temos 3 instrumentos financeiros. O primeiro, que a empresa tem a intenção de permanecer, ele fica registrado pelo custo. O mercado dos dois, o menor. Infelizmente, ele foi comprado por R$ 4,00 e, quando chegou em dezembro, baixou para R$ 3,00. Então, houve uma perda. Essa perda ela não é dedutível. Então, nós temos que adicionar no LALU essa perda e controlar na parte B. Se passar 3 anos sem que essa perda seja revertida, aí sim a gente pode excluir na parte A. Então, é assim que funciona
no caso de ações avaliadas ao custo, né? O segundo, pessoal, você comprou e a intenção é vender em 2025 e todo o ajuste foi feito no PL, então não precisa fazer nada no valor. E o terceiro, que a intenção é vender em abril de 2022 e foi ajustado desse valor de R$3 para R$6, foi ajustado no resultado, e aí sim a gente vai excluir e só será oferecida a tributação no dia que for vendido, de fato, ganho esse dinheiro, né? Então, aqui vai gerar a parte B também. Setor pessoal não gera nada. A única possibilidade da gente ter alguma questão aqui no setor pessoal é se a gente fosse provisionar, por exemplo, a multa do fundo de garantia. A empresa de prestação de serviços que vende serviço de vigilância e limpeza, quando ela faz a formação do preço, ela coloca já a multa dos 40%, que ela já sabe que depois que acabar o contrato tem que demitir o empregado. Então, os 40% tem que estar no preço do serviço dela. Só que o fisco não aceita essa provisão. Agora, no dia que você paga esse 40%, é dedutível, né? Tem a questão do aviso prévio também. Ela tem que provisionar, tem que colocar no preço o aviso prévio. E, afinal, pessoal, vocês têm ideia de quanto custa o aviso prévio para a empresa em um contrato de 1 ano, por exemplo? Alguém saberia? Até já aqui para... Quanto representa, pessoal, o aviso prévio da empresa em um contrato de 1 ano? Como é que funciona o aviso prévio? Alguém sabe? Coloque aí no chat, por favor, então falem. Ninguém sabe? Você pode repetir a pergunta de novo? Como é que funciona o aviso prévio? O que é o aviso prévio? A pessoa avisar a sua saída e tem que cumprir uns horários, tipo, acho que é 1 mês, né? 30 dias, e se for reduzido, se a pessoa pedir para reduzir, se não me engano, tem a opção de reduzir para menos dias, fazendo uma carga horária diferente. Agora eu não lembro as regras. Exatamente. Eu lembro que também tem a questão da dispensa. Por exemplo, se eu não quiser cumprir o aviso prévio, é descontado um valor da minha demissão. Exatamente. Então, mas digamos que você vai... eu estou vendendo serviço. Então, e eu sei que daqui a 1 ano vai acabar meu contrato e eu vou ter que mandar todo mundo embora. Então, o que você acabou de falar, realmente o aviso prévio, ele pode ser trabalhado ou pode ser indenizado. Geralmente, essa empresa de locação de mão de obra, ele é trabalhado. Você já contratou, pegou um contrato para passar 1 ano, quando chegou no último mês, a pessoa vai trabalhar sabendo que não vai ser mais empregado quando acabar 1 ano. Nesse período que você está trabalhando, que eu escutei que alguém falou aí, que você tem a opção de ficar 7 dias sem trabalhar ou 2 horas todo dia, durante os 30 dias. Há uma questão aí para quem tem mais de 1 ano, que aumenta 3 dias a cada ano, mas, enfim, independente disso aí, o fato é o seguinte, a pessoa terá direito a 7 dias durante o aviso prévio para procurar emprego. Quanto representa os 7 dias na formação de preço? 7 dias corresponde a quantos dias de 1 mês? 7 dias dividido por 30 dias dá 23%. Se eu divido por 12, ou seja, no preço de uma venda de serviço de mão de obra, eu tenho que colocar pelo menos 1,94% de aviso prévio, pessoal. Então, ou seja, esse aviso prévio, ou seja, o quanto custa. Agora, quando a empresa renova o contrato, a partir do 2º ano, ela já conseguiu já recebeu esse valor, e aí, no caso, ela já não precisa mais cobrar novamente, porque ela já recebeu uma vez, ou seja, o aviso prévio só é recebido uma vez durante o contrato, né? Então, se o valor é renovado, a gente não tem que estar pagando novamente, ou seja, na formação. Então, na hora que eu sou contratado, eu incluo o aviso prévio uma vez e mais nada, né? Bem, pessoal, vamos lá, né? Ou seja, vejam aí que
compartilhando aí com vocês a nossa enquete, né? 10 pessoas estão aí ligadonas, né? As outras, não sei. Todo mundo acertou, que povo inteligente. Pois é, todo mundo acertou. Parabéns, né, para todos, mas principalmente parabéns por estarem prestando atenção, né? Pois, no caso das 17, vai sair Joel, vai sair Josué, sobra 15, né? Então tem 5 pessoas aí que estão ainda dormindo, né? Então, vamos acordar, pessoal. Depois, e olha que esse Zoom é um cabueta, né? Ele fica dizendo quem é que não respondeu, pois é um danado. Mas vamos embora, vamos voltar para cá para a gente. Nós estávamos falando das transações que afetam a Lalu, estão aqui na tarefa da folha de pagamento. A folha de pagamento não vai ter no nosso trabalho nenhuma questão, nenhuma transação que afete o Lalu, certo? Mas, enfim, a questão é a seguinte: em 30 segundos dá para responder, Leandro, Joiciara. Então, ou seja, o ver depois eu entendo como não estar na frente do computador, mas tudo bem. Isso aí a gente é que sabe o que é que a responsabilidade da gente quando a gente não sabe fazer o Lalu. A gente não pode dizer que professor, não sei. Pois é, mas tem que estar no celular, mas tem que estar olhando para o celular. Não é para só escutar o celular, tem que ficar vendo. Senão a gente só... Senão, bastava fazer um podcast da aula e a gente fica escutando, a gente aprenderia tudo, né? Mas vamos embora. Então, pessoal, do setor pessoal não vai ter nada de adição ou exclusão. Aqui, investimentos incontrolados, vamos ter a questão da equivalência patrimonial, certo? Então, você, para mim, o não respondi, eu já falei. Você está dizendo que está aqui, eu não acredito, não. Mas você está dizendo, você tem que dizer para você. Se você acredita, está ótimo. O importante é a gente sair daqui hoje sabendo que a gente está entendendo esse assunto e que a gente vai fazer, que não teremos dificuldade nenhuma, né? Isso é o que importa. Aí na verdade... Professor, Oi? só uma observação, que o senhor estava falando da questão do ver, que mostra que a pessoa não estava de frente à tela, mas às vezes, por exemplo, no meu caso, eu não estou de frente à tela porque eu estou abrindo outra aba para fazer a anotação. Tudo bem, mas eu não sei como é que aparece, mas que chama a atenção a enquete, né? Porque por isso que eu dou 30 segundos e uma pergunta bem difícil, né? Se fosse uma pergunta de contabilidade, aí eu ia perguntar para você, então eu ainda estava vendo, né? Mas eu ainda Não, posso de usar... fato, eu estava com a tela aberta. Não chegou, eu não estava fazendo a anotação no momento da pergunta, mas eu tô só para informar o senhor, que eu não sei se outras pessoas fazem isso também, que minimiza a tela, ou então diminui, deixa pequenininha no canto e vai anotando, às vezes, o que o professor está falando. Bem, Beatriz, na verdade, às vezes isso aí é muito parecido com... Teve uma empresa que eu trabalhei que lá eles tinham... vou fazer uma comparação, mas bem no meio da fábrica, no meio da fábrica tinha um freezer cheio de picolé que eles colocaram, certo? E cada operário, na hora que tinha vontade de pegar um picolé, ia lá no freezer, pegava e colocava lá eu acho que era 25 centavos, 50 centavos, nem me lembro mais quanto era. E no dia que implantaram isso, uma semana depois foram contar os picolés e faltou o dinheiro, né? O pessoal não tinha ninguém vendendo, não. Você pegava o picolé, botava o dinheiro. Aí falaram lá que a gente tem gente aqui que daqui a 3 dias a gente vai fazer a contagem, porque tem pessoas aqui que estão tirando picolé e não estão botando dinheiro. A gente precisa identificar quem é. O problema não era o picolé que faltava, é porque a gente tem lá com pessoas que têm que estar pessoas de confiança. Então, vocês aqui não tem ninguém que está... Aí, depois de 3 dias, quando foram contar, sobrou dinheiro. Mas, na verdade, o que era esse picolé? Eles ganhavam pontos quando o dinheiro que estava lá batia com o estoque. Tinha também lá o banheiro, tinha que estar limpo, né? Porque era da produção. Tem muitos hotéis aqui de luxo, não tinha um banheiro tão limpo feito lá da produção. Então, para que tudo isso?
é para saber que as pessoas realmente estavam comprometidas. Então, aqui, quando eu faço essa questão, pessoal, às vezes nunca mais eu fiz, é para saber se a gente está prestando atenção. Eu não eu estou inferindo, porque é uma coisa que eu posso achar, pode não estar acontecendo, mas assim, se vocês sabem se está ou não, o importante é na hora que está entendendo, e quando a gente está perguntando, você dizer você ter a oportunidade de dizer que não entendeu, e não na hora de fazer o trabalho, e pior, na hora que estiver no mercado, não saber. Então, eu sei que realmente é muito complicado essas aulas remotas, mas também é muito complicado a gente falar e às vezes a gente está sem essa reciprocidade, pessoal. A gente falar e às vezes demora, tem essa impressão que ninguém está vendo. Então, quando eu coloco 2 mais 2 e continuo dando aula, eu acho que quem está vendo coloca. Mas, enfim, isso é um sentimento. Se está ótimo, o importante é que você esteja prestando atenção e esteja assimilando. Léo, ninguém nunca levou falta quanto a isso, certo? Agora, sim, a falta às vezes pode ser no conhecimento. Se você for olhar, quem levou falta, as faltas que eu coloco é no tempo de aula. Se você 2 minutos, 3 minutos, sai na aula, mas fora quem está aqui presente, fica. Agora, para mim, eu não posso deixar de comentar, né? Porque isso aí pode ser que realmente, assim, eu acho que isso pode atrapalhar o conhecimento na hora que você não está prestando atenção. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Então, do investimento em coligada, apenas o resultado da equivalência patrimonial, que hoje não é tributável, certo? É provável que a gente eu acho que se não fosse a pandemia, se não fosse tudo isso que aconteceu, a gente tinha uma expectativa que iria mudar a lei para tributar lucros, pessoal. Somente o Brasil, Estônia, Letônia, um país desse bem pequeno que não tributa lucro. Todos os outros países do mundo, você paga tributos, paga imposto quando o lucro sai da empresa e vai para o sócio. Então, é o que chama de uma jabuticaba, né? Jabuticaba só tem no Brasil. Nenhum país do mundo tem jabuticaba. Então, lucros isentos, Brasil e mais um país. Então, é bem provável que mudem. Pelo que eu já ouvi falar, pessoal, se realmente for como estavam querendo, mas acho que tem uma resistência muito grande, as empresas, grandes empresas, eu acho que não vão perder nada. Porque, pelo que uma das propostas era, hoje a gente paga 34% sobre o lucro e baixaria, sei lá, para 20%, e na hora que o lucro sair da empresa para o sócio, pagaria os 15%. Então, você não vai perder nada. Mas eu não sei como é que vai ser as empresas do lucro presumido e do simples. Ou seja, o ano passado não foi, esse ano, muito pouco provável que em ano de eleição vá se colocar para votar um projeto desse. Então, é possível que, a partir de 2023, esse tema volte à pauta e vocês vão ter que estar antenados para, caso haja essa mudança, saber já orientar, ou seja, todo o planejamento tributário que é feito hoje, certamente eles vão ter que ser revistos a partir do momento que passar a taxar. Então, assim, eu sempre conversando com italianos, espanhóis, portugueses, às vezes vem para cá, abre empresa aqui, aí pergunta, mas esse gasto que eu venho com passagem, hospedagem, eu não posso deduzir do imposto da empresa? Não pode, aqui no Brasil, né? Por quê? Porque é lucro presumido. Então eu vou perder despesa? Não, você pode também fazer pelo lucro real, mas o seu lucro é muito alto. E realmente a gente mostra que, mesmo colocando aquele gasto que ele tem, com esse deslocamento, ainda é mais vantagem fazer pelo lucro presumido. Mas, enfim, esse é um tema que vocês fiquem de olho, porque é bem provável que antes que vocês se formem, a realidade esteja diferente. E a gente precisa estar ligado quanto a isso. Mas para a gente aqui, como é que se diz? Do investimento em controlada, todos tiveram ganho, então esse ganho da equivalência vai ser não tributável, vai ser uma exclusão permanente.
E aqui nas operações contábeis, então temos aqui a multa de trânsito, que vai ser uma adição permanente, a confraternização vai ser uma adição permanente, a contingência vai ser uma adição temporária, porque vai ficar na parte B, e no dia que pagar vai voltar como exclusão. A doação, seja para a Liga, para o Jovino Barreto, para o Varela Santiago, para a Igreja Católica, Protestante, Evangélica, enfim, seja qualquer doação, ela não é dedutível. Existem algumas doações que podem ser dedutíveis, mas são muito específicas. Na pessoa física tem essa questão da Estatuto da Criança e Adolescente, que vocês podem destinar, não é uma doação, é uma destinação. Eu pego uma parcela do meu imposto que eu já pagaria e eu destino para esse Estatuto da Criança e Adolescente. A pessoa jurídica também pode destinar uma parte, mas doação eu dou, mas como no caso, sei lá, eu vou fazer um patrocínio, uma doação, essa Lei Rouanet, existe algum benefício que você compensa uma parte, mas tem uma outra parte que a empresa de fato ela paga e ela não tem esse benefício. Mas assim, às vezes tem a questão mais de marketing, de imagem, certo? Mas assim, essa doação é permanentemente indedutível. Já pensou se não, assim eu poderia fazer uma igreja para mim, né? E todo o lucro da minha empresa seria doado para minha igreja. A minha igreja não pagaria imposto, né? Que a igreja é isenta, é imune, e eu zeraria o lucro da empresa que seria para pagar. Então, eu posso doar o que eu quiser, mas eu não tenho dedutibilidade fiscal. Água e energia, pessoal, isso aí não vai ter reflexo nenhum, são despesas operacionais e que você lança, não tem nenhum reflexo fiscal. O bônus de subscrição é uma reserva de capital, não transita pelo resultado, não é tributável, você debita banco, credita a reserva de capital. Esse daqui também é o do serviço e consultoria, a gente só entra para a gente trabalhar a questão das retenções, então também não vai ter nenhum reflexo fiscal. E só. Não, pessoal, aqui é praticamente tudo que a gente tem sobre o Lalu, né? Então, como nós ainda temos bastante tempo, pessoal, eu vou colocar aqui agora para a gente ver os dois vídeos. Quem já vê aqui, que a gente colocou já no Cigar, são dois vídeos, um de 10 minutos e outro de 5 minutos, certo? Então, que é sobre exatamente o Lalu. Já está lá no Cigar, mas a gente vai aproveitar e assistir aqui, que a gente já foi o carro recebedor, já aproveita e comenta. Alguma dúvida antes da gente continuar? Por enquanto, não, professor. Não? Ninguém aí? Dúvidas? Comentários? Então, vamos colocar aqui no... Eu vou passar o vídeo, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem parar. A gente para, dá pausa e comenta. Mas, logicamente, que vocês, como pode assistir quantas vezes quiser, tem o link. É aí que eu vou compartilhar a tela. Então, tendo alguma coisa que seja falado e que não estiver claro, falem ou escrevam aí que eu estou acompanhando também. Vou botar aqui o chat aqui na outra tela e a gente... Vou botar aqui para ficar vendo também o chat. E a gente pode dar uma pausa e comentar. Então, vamos lá. Então, são dois vídeos de configuração e depois a elaboração do Lalu, né? Então, vamos assistir. Cadê o som? Ah.
Olá, você sabia que o LALUR é um livro fiscal que reúne as informações necessárias para a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido? Sendo obrigatório para todas as empresas que optaram pelo lucro real como regime de tributação, o LALUR é composto por duas partes. Parte A, destinada aos lançamentos de adições, exclusões e compensações do período de apuração, e parte B, destinada ao controle de valores que influenciarão a apuração do lucro real de períodos futuros. Um exemplo são os prejuízos a compensar, dentre outros. Com o advento da SF, o LALUR foi subdividido em ELALUR e ELACS, o primeiro exclusivo para a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e o segundo para a apuração da contribuição social sobre o lucro líquido. Esses livros são informados na SF para devido controle e validação das partes A e B, sendo que no caso da parte B, a SF faz o batimento dos saldos de um ano para o outro. Logo, é imprescindível que você realize a conferência dos valores antes de transmitir o arquivo. Para elaborar o LALUR no Fortes Contábil, você precisará seguir os seguintes passos: cadastrar as naturezas dos ajustes, parte A, e contas controladas, parte B, configurar os históricos dos lançamentos da parte B, vincular no plano de contas as contas contábeis que geram ajustes no lucro líquido, montar a DRE para verificar o resultado do período, se lucro ou prejuízo. E, por fim, gerar a apuração do LALUR. Vamos começar pelo cadastro das contas da parte A e B do LALUR. Para facilitar esse processo, Fortes Contábil dispõe de uma ferramenta que possibilita a sincronização das contas. Para utilizá-la, acesse o menu Utilitários, Empresa, Sincronizar Cadastros. Selecione uma empresa modelo para copiar o cadastro. Uma sugestão é a empresa modelo SPED. E confirme. Em Natureza dos Ajustes, temos a parte A do LALUR. Clique nas últimas setinhas para copiar todas as contas. Na aba seguinte, temos as contas controladas. Elas dizem respeito à parte B do LALUR. Clique também nas últimas setinhas para copiar todas as contas. Finalizada a sincronização, é necessário complementar os dois cadastros. Para fazer isso, acesse o menu Cadastros, LALUR LACS, Natureza dos Ajustes. Aqui temos contas para ajustes de adição e exclusão. Veja se elas atendem à realidade de sua empresa e, se precisar, cadastre outras clicando em Novo. Além disso, você precisará incluir contas de compensação para os prejuízos fiscais e para a base de cálculo negativa da CSLL. Para isso, clique em Novo. Informe o código e a descrição da conta. Selecione o tipo de movimento, no caso, compensação. Escolha o tipo de tabela dinâmica de acordo com as seguintes opções. Em nosso exemplo, pessoa jurídica em geral. Defina a seguir em qual livro a compensação deve ser gerada. No caso dos prejuízos fiscais, a opção Gerar lançamentos LACS deverá ser desmarcada. Abaixo, vincule a tabela dinâmica da SF. E para finalizar, clique em OK. Siga esses mesmos passos para cadastrar a compensação da base de cálculo negativa da CSLL. No caso desta conta, a opção Gerar lançamentos para o LALUR deve ser desmarcada. Finalizado o cadastro das contas, você precisará vincular a tabela dinâmica da SF também nos ajustes de adição e exclusão. Faça isso editando a conta desejada. Informe o tipo de tabela dinâmica para o movimento e abaixo defina se o lançamento será gerado para o LALUR e para o LACS. Ao concluir, realize o vínculo com a tabela dinâmica da SF. E para finalizar, clique em OK. Siga esses mesmos passos em todas as contas que você irá utilizar na apuração do LALUR. A próxima etapa é vincular a tabela dinâmica nas contas controladas. Então, acesse o menu Cadastros, LALUR LACS, Contas Controladas, parte B. Selecione uma conta,
Em meu exemplo, prejuízos fiscais operacionais e clique em editar. Informe o tipo de tabela dinâmica de acordo com as seguintes opções. Pessoal, essa questão que ele está falando de prejuízos operacionais e não operacionais, nós não teremos, mas, por exemplo, uma empresa, ela de repente vendeu todo o maquinário dela. Ela não é... Você não cria uma empresa para vender imobilizado. Então, digamos que ela venda, tem lá um imobilizado por 10 milhões e vendeu por 1 milhão. Teve um prejuízo de 9 milhões. Quando esse valor é preponderante, você só pode compensar esse prejuízo da venda de imobilizado com outro lucro da venda de imobilizado, que eles chamam de não operacionais, né? Para a gente aqui não vai ter. E, na verdade, o que boa parte que eles estão falando aqui é como se fosse uma empresa que já existisse e você está implantando, então você tem que dizer quanto é esses prejuízos operacionais, não operacionais, essas adições e exclusões que já vinha de antes. No nosso caso, ou seja, não tem nada. Estamos começando agora e tudo você vai ser só o resultado do primeiro trimestre que vocês vão estar apurando, certo? Deixa eu retomar aqui. Após isso, defina as informações no livro. Oi? Para o caso... Pois não? Alguém falou? Dos prejuízos... Oi, professor. Marque a opção... Alguém está falando? Eu estou... Maria Luísa. Posso falar? Maria tá Sou querendo eu, falar. professor. Pode falar. Me surgiu uma dúvida aqui agora. A base para o cálculo do IR e da CSLL sempre será a mesma ou em algum momento eu posso ter bases diferentes para a contribuição e para o imposto de renda? Já foi diferente, mas quando você não tinha nem chegado no Brasil, eu imagino. Então, hoje é igual. Porque é o seguinte, antes, multa de trânsito era dedutível para a contribuição social e não era para o imposto de renda. Sei lá, provisão para roubo. Não existe essa conta, né? O pessoal criava, porque para a contribuição social é dedutível, para imposto de renda não. Eu não sei precisar há quanto tempo, mas... ou melhor, posso ver depois, tem um momento, só não me lembro o ano. A contribuição social ela era dedutível para o imposto de renda. Acho que desde o ano, que eu não sei desde quando, mas faz muito tempo, que a contribuição social deixou de ser dedutível para imposto de renda, que eu diria a você que a base é a mesma. Então, imagine que você não tem adição nem exclusão. Então, o LACS começa com lucro ante 1 milhão. A contribuição social vai ser 90 mil. Então, o lucro antes do imposto de renda é 910. Só que lá no LALU, a gente adiciona a contribuição social de 90, então volta para 1 milhão. Então, não existe, pelo menos que eu tenha conhecimento, desde que a contribuição social deixou de ser dedutível para imposto de renda, o valor da base de cálculo é a mesma. Certo? No nosso trabalho será a mesma e eu não vejo nenhuma situação que seja diferente, pessoal. Se vocês descobrirem, me digam, mas eu acho que desde essa época que ficou indedutível, inclusive antes, a contribuição social era dedutível, inclusive para ela mesma. Ou seja, essa alíquota de 9%, a alíquota efetiva ficava 8,400 e alguma coisa, dava uma dízima, porque deduzia dela própria. Então, a partir do momento que acabou essa dedução da contribuição social para a contribuição social e dedução da contribuição social para o imposto de renda, a base é a mesma. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, vou retomar qualquer coisa, vocês vão falando que a gente vai parando. Gerar lançamentos LACs. Depois, na aba LALU, faça o vínculo com a tabela dinâmica da parte A e parte B. Confirme clicando em OK.
Se a empresa possuir prejuízos fiscais não operacionais, siga os mesmos passos e configure a conta correspondente. Agora, vamos vincular a conta da base de cálculo negativa da CSLL. No caso desta conta, apenas a opção Gerar lançamento Ficou mudo agora. Quer falar, Joel? Tinha ficado mudo aqui o áudio. Tá O mudo? áudio do vídeo. Isso. Então, deixa eu voltar aqui. Faz uns 15 segundos. Ficou mudo. Se a empresa possuir prejuízos Voltou. fiscais não operacionais, Tá siga os agora? mesmos passos e configure a conta Tá correspondente. saindo sim, tá tranquilo agora. Agora vamos vincular a conta da base de cálculo negativa da CSLL. No caso desta conta, apenas a opção Gerar lançamentos LACs deve ficar marcada. Portanto, desmarque a opção Gerar lançamentos LALU. Depois, na aba LACs, faça um vínculo com a tabela dinâmica e confirme. Finalizado o cadastro das contas, o próximo passo é configurar os históricos dos lançamentos. Então, acesse o menu Cadastros, LALU, LACs, Configurações. Será nesta tela que iremos configurar os históricos das contas da parte B do LALU. Então, selecione a conta dos prejuízos fiscais operacionais e informe um histórico para cada movimento. A seguir, selecione a conta de compensação conforme o cadastro da parte A do LALU. Faça o mesmo para as contas de contribuição social sobre o lucro, prejuízos fiscais não operacionais e base de cálculo negativa da CSLL. Na última aba, devem ser vinculadas as contas de pagamento do IRPJ e CSLL para o devido controle do LALU por estimativa mensal. Preencha se for o seu caso. Para finalizar, clique em OK. Até aqui, cadastramos as contas da parte A e parte B e configuramos os históricos dos lançamentos. O próximo passo é fazer o vínculo no plano de contas das contas contábeis que irão gerar os ajustes no lucro líquido. Para isso, acesse o menu Cadastros, Plano de Contas. Selecione a conta analítica conforme a movimentação da empresa. Em meu exemplo, multas fiscais. E clique em Editar. Na aba LALU LACs, no campo Lançamentos representam ajustes do lucro líquido, temos as seguintes opções. Nunca, caso a conta não represente um ajuste no lucro líquido, sempre serão considerados todos os lançamentos que contenham a conta como contrapartida e, às vezes, aqui o sistema possibilitará que você selecione quais lançamentos serão considerados na apuração do LALU. Em meu exemplo, selecionarei sempre. No campo seguinte, selecione a natureza do ajuste referente à parte A do LALU. Feito isso, é só clicar em OK para confirmar. Siga esses mesmos passos e faça o vínculo de todas as contas que irá utilizar na elaboração do LALU. Finalizada a vinculação das contas contábeis, a próxima etapa é criar a DRE para verificar o resultado do período. Então, acesse o menu Movimentos, DRE Apurações Diversas. Clique em Criar. Em meu exemplo, irei apenas abrir uma DRE já existente, mas se você tiver dúvidas, assista a este vídeo que lá eu explico como criar uma DRE. Nesta tela, você precisará incluir uma ou mais colunas informando o mesmo período de apuração do LALU. Em nosso exemplo, a apuração é trimestral.
Feito isso, tome nota do resultado antes do imposto de renda e contribuição social, referente ao período. E, se houver, anote também o valor da CSLL. Esses valores serão necessários para a elaboração do LALU, mas isso será o assunto do nosso próximo vídeo. Até lá! Só que a contribuição social ela é adicionada no LALU, porque, ou seja, ela diminui, né, como falei, e depois você adiciona, que é exatamente para voltar à mesma base de cálculo. Né? Então, temos esse vídeo, esse é o mais comprido, e tem um outro, que é esse aqui, que é de 4 minutos. Olá! Os dois têm o link no Siga. Neste vídeo, irei te mostrar como elaborar o LALU no Fortes Contábil. Mas, se você ainda tiver dúvidas na parametrização dessa demonstração, assista a esse conteúdo. Que acabamos de ver. Com certeza irá te ajudar a entender melhor como chegamos até aqui. Para elaborar o LALU, você deve acessar o menu Movimentos, LALU LAX, Apurações do Lucro Real. Clique em Criar e informe o período de apuração do IR. Em nosso exemplo, trimestral. Agora, preencha o resultado antes da contribuição social, conforme os valores que você verificou na DRE. Indique se há lucro ou prejuízo. Se houver, preencha o valor da contribuição social e clique em OK. Assim, o sistema irá exibir a tela de apuração do LALU e do LAX. O próximo passo é fazer os ajustes no lucro líquido e as compensações dos prejuízos fiscais, se houver. Você pode fazer isso através da aba LALU ou LAX. O sistema irá aplicar as ações executadas para os dois livros, de acordo com a parametrização que foi realizada. Então, clique em Ajustes. Confirme a mensagem e clique em OK para que o sistema gere os ajustes. Feche a tela para voltar para a apuração. Veja que o sistema gerou adições para o LAX e para o LALU. Agora, vamos em Prejuízos Fiscais. Aqui o sistema traz os valores dos prejuízos fiscais operacionais não operacionais, conforme os lançamentos das contas controladas. Isso aí se tivesse prejuízo de períodos anteriores. Não temos, aí vai ser 0. Mas lembre-se, se você utiliza o sistema há pouco tempo e os valores estão em branco, você precisará lançá-los. Para fazer isso, acesse o menu Movimentos, LALU LAX, Lançamento das contas controladas. Selecione a conta dos prejuízos fiscais e clique em OK. Confirme a mensagem de alerta. Para incluir o saldo, clique em Novo, mas em meu exemplo, irei apenas editar. Você precisará informar a data, o histórico e o saldo dos prejuízos fiscais. Depois, é só clicar em OK para gravar. Finalizado o lançamento dos prejuízos fiscais, clique em Alterar conta. E localize a conta da base de cálculo negativa da CSLL. Siga os mesmos passos para lançar o saldo. Agora, vamos voltar para a apuração do LALU. Clique novamente em Prejuízos Fiscais e confirme para que o sistema gere os lançamentos da parte B do LALU. Assim, no LAX teremos a compensação da base de cálculo negativa da CSLL e no LALU a compensação dos prejuízos fiscais. Agora, vamos ver como gerar o LALU quando se tem prejuízos fiscais no período de apuração. Clique novamente em Criar, preencha o prejuízo do período, se houver, informe o valor da contribuição social. Depois, faça os ajustes do período. Para gerar o controle dos prejuízos fiscais, clique nesta opção. Verifique os valores e clique em OK para que o sistema gere os lançamentos na parte B do LALU. Agora, é só seguir os mesmos passos para gerar o LALU dos demais períodos. Finalizada a elaboração do LALU, vamos visualizar a listagem da demonstração. Então, acesse o menu Relatórios, LALU LAX. Selecione o tipo de livro e marque as opções conforme desejar. Em meu exemplo, vou visualizar o LALU do primeiro trimestre. A seguir, informe o número do livro e da primeira página. E, se desejar, marque as opções Emitir termos e Assinaturas. Por fim, clique em Visualizar. Aqui teremos a listagem da parte A, na qual são exibidos os ajustes do lucro líquido. Na próxima página, temos a demonstração do lucro real. E na última, a parte B,
onde é feito o controle dos prejuízos fiscais. E aí, preparado para elaborar o aluno Fortes Contábil? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima! Bem, pessoal, esses dois pequenos vídeos, acho que junto com essa aula de hoje, junto com o que vocês já têm lá, tributo sobre o lucro, diria que assim, só vai saber fazer fazendo, né? Esse assunto, como já falei, se vocês procurarem os contadores mais antigos, muitos, vamos dizer, quer dizer, a maioria, mas boa parte não gosta. E eu diria que assim, não é que ele seja difícil, mas realmente requer vários conhecimentos. Eu preciso realmente saber contabilidade, que se eu não souber que o que é uma depreciação contábil, o que é uma depreciação fiscal, que um leasing na contabilidade é um ativo, mas fiscalmente é uma despesa. E também eu preciso saber da parte fiscal, né, de legislação federal do imposto de renda. Então, talvez isso seja o que talvez dificulte. Às vezes, muita gente só quer aprender ora só o fiscal, ora só pessoal, só contábil, e realmente requer que vocês saibam um pouco ou tudo de tudo, né? Se não souber, saber onde é que está escrito. Mas, enfim, todas as transações, o que é adição, o que é exclusão, acho que ao longo da aula nós falamos. Então, logo acabe, até na turma da manhã e até do primeiro horário também já colocamos o vídeo da aula. Vocês também, então, logo acabe, também já vou deixar disponível, certo? E vamos colocar uma tarefa, mesmo que não esteja tudo fechado, mas pelo menos o que a gente vai ver no Lalu é o valor das adições e exclusões da parte B. Pode estar até o resultado errado, mas as transações de depreciação do leasing, aluguel, contingência, tudo que a gente falou aqui, vocês já vão precisar ter lá. Ou seja, se não fez a tarefa, ficou errado, mas consertem para ter pelo menos o aluno no primeiro momento. Quando a gente conferir e fechar o balancete final, faremos uma outra tarefa com o Lalu, aí sim, não só com o Lalu, mas também com a provisão para a contribuição social e imposto de renda. Por enquanto, não quero que faça, porque também não foi ainda corrigida as tarefas, né? Então, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto? Ou sobre qualquer outro também? Empresa de mineração? O que é que tu quer saber em empresa de mineração, Leandro? Porque, olha, a tributação, ela é igual. O que é que ela vende? Ela vende o minério. Que existe a parte fiscal, você vai ver o que é que ela vende. Vai ser pela venda, minério de ferro. Pronto. Então, ela vai... o que eu verificaria, deve ter um CPC que trata desse. Você sabe qual é, Joel? Não tem, ou seja, como é que você mensura? Eu não sei se essa mina, a pessoa já comprou ela e tem lá, ou se ela, de repente, ela pagou pela... Você sabe, Joel, qual é o CPC que trata no caso de jazidas, minas? Não, pode ser que seja um ICPC, né? Uma Enfim, interpretação. O que fala de Minas não é aquele que fala de tipo biológico, não? O RIC 9? o biológico seria... Não, mas ele fala um pouquinho de exaustão também. Ou ele fala que não fala. Eu não lembro agora. Essa mina, ela foi comprada ou foi, de repente, alguém que chegou lá e obteve e não pagou nada pelo subsolo? Porque, por exemplo, a Vale do Rio Doce, ela não comprou. Então, mas se foi, ela pagou. Então, imagine que esse pagamento pelas jazidas está lá. Então, deve ter da jazida, se ela foi paga, então deve estar lá no ativo. E ela vai ser exaurida. Então, a exaustão deve ter um especialista lá, que não é um contador, que vai dizer o quanto tem de minério e você vai exaurir pelo minério extraído. Então, isso é uma coisa. Professor? Oi?
Pois não, Mel. Nesse caso, o ativo ele ficaria com valor líquido, né? Porque a gente também teria que provisionar os valores para, acho que é restauração do lugar onde é que fica. O ambiente de exploração, eu acho que é isso. Você vai ter o gasto, o valor pago, vai ter exaustão e no final você vai ter que deixar como estava antes, né? Vai ter que também provisionar esse gasto para restabelecer a parte ambiental, né, no final. Enfim, eu diria que procurar qual é o pronunciamento. Eu, sinceramente, eu não sei nem te dizer qual é o pronunciamento nem qual é o livro, mas eu imagino que vai ser assim, dessa forma. Você vai ter que ter um especialista para dizer a quantidade de minério que ainda tem e você amortizar pelo minério que foi produzido, né? E fiscalmente... Professor, outra alternativa... Desculpe atrapalhar, mas outra alternativa que poderia ser é ele pegar uma SA que coloca os seus demonstrativos a público e olhar as notas explicativas, que geralmente tem as bases de interpretação. Mas um SA que... Bom, a Vale do Rio Doce pode ser... Aí já seria uma... a demonstração da Vale do Rio Doce vai falar bastante sobre como fazer a contabilidade da empresa de mineração, né? Isso. Aí ele já teria uma estrutura conceitual, né? Porque tanto nos demonstrativos como nas notas explicativas, especificamente, consta as bases de julgamento. Aí eles vão indicando norma tal, lei tal, CPC tal. Então... É um bom caminho. Eu realmente, assim, eu não... aquilo que eu não uso, eu não vou atrás. Agora, assim, eu vou agora fazer uma contabilidade de uma empresa de reflorestamento. Não sei se vocês sabem, aqui no estado tem empresa que chegou aqui há 15 anos, 15, 16 anos. Plantou uma floresta e agora ela está começando a fazer uma serraria e nos próximos meses diariamente vai sair 1 ou 2 caminhões de madeira, madeira de reflorestamento. E já está com um novo projeto para começar a comprar outra área e produzir mais. Segundo a pessoa, disse que é melhor que a aplicação financeira, mesmo só começando a dar retorno depois de 15 anos. Existe madeira que ele começou com 6, 7 anos e agora está começando as madeiras maiores. Então, ele fez lá um tabuleiro e cada período ele tira de um pedaço. Então, quando acabar o último, o primeiro já vai estar reflorestado. Então, ou seja, isso aí, como é que se mensura isso? No começo é pelo custo. Depois, o próprio engenheiro florestal, ele tem uma estimativa de quantos metros cúbicos de madeira ela tem no estoque e você vai ajustando por essa medição, digamos assim. Mas sempre vou ter que precisar de um especialista. Então, assim, no dia que a gente for fazer essa empresa de mineração, o que Maria falou aí, de repente ver uma Vale do Rio Doce, talvez seja a primeira coisa que você deve fazer para ver quais são os pronunciamentos que tem, quais são as normas. E, sinceramente, o livro não saberia. Você pode perguntar ao professor Atelmo, talvez ele saiba, né? E talvez até ele já tenha dentro dos 15 mil livros da biblioteca dele, né? Mais alguém, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Não sei se ele respondeu, Leandro, mas realmente é o que eu faria, seria isso, ver essa mensuração, ver o quanto foi o pagamento e saber quem é que vai dizer o quanto foi exaurido a cada período. Mais alguém tem alguma dúvida, pessoal? E, sim, mas a Vale do Rio Doce você consegue baixar da internet. Então, talvez a nota explicativa da Vale talvez já seja esse primeiro livro que você precisa. Professor, tanto no site da CVM como em alguns sites próprios para investidores, você consegue baixar todas as informações ou selecionar informações específicas sobre a empresa. Não, aí, se ele for na CVM, ele pode selecionar todas as empresas que tenham atividades análogas ou a mesma atividade da empresa que ele quer, baixar os demonstrativos anuais
ou até mesmo trimestrais, e selecionar só as notas explicativas, ou todos os demonstrativos, se ele quiser. Exatamente. Na CVM, você tem até quanto é o salário da diretoria. Geralmente, eles não publicam individual, né, por questão até de segurança, mas até quanto é o valor da folha dos diretores, né? Tem até uma empresa aqui que é público, mas eu não vou dizer qual é, que quando eu estive fazendo trabalho lá, cada diretor, isso tem mais de 10 anos, ganhava 55 mil por mês, mas também sem nenhum benefício, né? Só o salário, né? Ou seja, 55 vezes 12 vezes a quantidade de diretores, ou seja, até para quem está do lado de fora e está querendo comprar a ação daquela empresa, saber se de repente o lucro não está indo só para a gestão, né? Bem que os executivos sempre têm aqueles planos de... Então, eu estou vendo aqui no site da Vale do Rio Doce, tem aqui investidores, vamos ver se tem a governança, deve ter aqui os balanços dela. Na CVM tem, e acho que no site dela também você vai achar. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Não, isso é mais de 10 anos, rapaz. Não tinha... Era um salário bom. Hoje eles devem ganhar mais de 100 mil. Pode crer. As empresas de um sócio de uma empresa de auditoria dessas multinacionais, eles devem ganhar perto desse, fora os bônus, né? Que eles têm por resultado, né? Agora... Professor, 50 mil, eu não fazia nem questão de vale alimentação. Mas trabalham, né? Isso aí não é... Com certeza. Não é à toa, não. Com certeza. A pessoa vive só com a úlcera querendo estourar e a pressão. Imagina. Você É chega... que nem os bancários do Safra, que a galera lá, professor, dorme com Rivotril e acorda com Ritalina. Um sócio de uma empresa de auditoria é o primeiro que chega, é o último que sai. Quando ele viaja dentro do avião, revisando o relatório, mas ganha bem. Aí alguns dizem que é sorte, né? Mas não é sorte, não, é trabalho mesmo. Eu acho que é azar, professor, porque a pessoa ter muito dinheiro e não viver a vida. Eu sou muito mais viver a vida do que ganhar rios de dinheiro, fortunas. É uma opção de vida. Tem que... Eu prefiro estar com a família. Pois é, não tem pessoas que vivem felizes sem ter carro, sem ter com aquela vida pacata. Tem pessoa, então cada um vai ter... Tem gente que vive feliz sozinho, né? Só trabalhando. Carol Pfeiffer, a vida dela. Sabe quem é Carol Pfeiffer? Sabe, né? Sei não. Ela é uma